videoaula de hoje eu vou fazer um resumão de geografia referente aos capítulos 5, 6 e 7 do nosso livro. Então vamos lá. Vamos começar no capítulo 5, falando das eras da formação do planeta Terra. Aqui eu vou citar de duas eras que foram muito importantes para nós, brasileiros, tá bom? E vamos começar com a Era Paleozoica. Na Era Paleozoica, a gente teve dois períodos muito importantes. O primeiro deles foi o período Cambriano, que foi quando foi criado o relevo do Brasil, por exemplo, as montanhas. Mentira, gente, o Brasil nem tem montanha. Tipo, as cordilheiras, as fossas, todas as formas de relevo do Brasil que a gente tem. E o período Permiano, que teve a formação do carvão mineral, que até hoje em dia é um importante produto comercial para os brasileiros, é um produto que ativa muito a nossa economia. Agora, indo para a era Cenozoica, que é um pouquinho depois da era Paleozoica, a gente também tem dois períodos muito importantes, que é o período Terciário, que teve a formação das montanhas, mas no caso seria da formação das montanhas do planeta Terra, tá bom, gente? Não só do Brasil em específico. E o período Quaternário, que é o período que a gente está vivendo atualmente. Aí, dentro do nosso queridíssimo planeta Terra, a gente tem camadas. Gente, um bolo não tem várias camadas? A Terra também tem várias camadas dentro dela. Só que ela tem camadas químicas e camadas físicas. As camadas químicas são a crosta, que está ali um pouquinho depois do solo, o manto, que está quase no meio do interior da Terra, e o núcleo, que é como se estivesse no meio de tudo. Eu raciocino o seguinte, gente, que a crosta e o manto é como se fosse a eletrosfera e o núcleo é como se fosse o núcleo do nosso átomo. E a gente tem as camadas físicas. Aí a gente tem a litosfera, que é na mesma região onde está a crosta, a astenosfera. Gente, eu realmente estou com uma dúvida gigantesca se é astenosfera ou atenosfera, porque eu não sei se eu escrevi certo no meu livro, mas se for alguma coisa relacionada a isso, vou falar astenosfera, né? A astenosfera está no mesmo lugar do manto, a mesosfera também está no mesmo lugar que o manto, e o núcleo externo e interno estão no mesmo lugar do núcleo. Então, acaba que as camadas químicas se relacionam com as físicas. E a gente tem as correntes convectivas, que são literalmente, gente, correntes que estão ali se movimentando no interior da Terra. E é graças a essas correntes convectivas que a gente tem o movimento das placas tectônicas. Quem faz o movimento das placas tectônicas acontecer é justamente as correntes convectivas. E com isso de movimento das placas tectônicas, a gente entra na teoria da deriva continental. Alfred Wegener, gente, formulou uma teoria de que em algum momento todos os continentes já foram um só, que é a nossa chamada Pangeia. Só que com o tempo os continentes foram se separando justamente por conta do movimento das placas do movimento das placas tectônicas. E gente, essa teoria da deriva continental do Ralph de Wegener, ela não foi aceita de início, tá? Inclusive, ele morreu sem as pessoas acreditarem nele. Só depois que ele foi reconhecido mundialmente por essa teoria que ele formou. Peraí, vou tomar um pouquinho de água. Esse frio, tempo seco, tem que tomar água, né? E a gente tem os movimentos tectônicos, porque não é só um movimento tectônico, gente. São vários que acontecem no nosso planeta Terra. Aí vamos caracterizar primeiro os movimentos tectônicos. A gente tem dois tipos de placas tectônicas. A gente tem as placas oceânicas e as placas continentais. O que diferencia uma placa da outra? A placa oceânica é mais densa e a placa continental é mais espessa. É como se a placa continental fosse mais gorda, assim. Aí, com essas placas, a gente tem movimento divergente e convergente. Divergente vem da ideia de diferente, ou seja, direções opostas. É como se um tivesse indo para a direita e o outro tivesse indo para a esquerda, as placas. E a gente tem movimento convergente, que é quando as placas estão se colidindo, porque elas estão na mesma direção. É como se um carro que tivesse vindo da direita
fosse encontrar com um carro que está vindo da esquerda, eles vão colidir e bater. Essa seria a ideia de convergente. Agora, indo para o nosso capítulo 6, a gente já tem os movimentos que as placas causam. Quando as placas são de densidades diferentes, elas vão fazer um movimento de subducção. O que seria isso? Por elas terem densidades diferentes, a mais densa vai para baixo. E quando essa mais densa vai para baixo, é como se ela fosse cavando a terra, formando uma fossa. Vocês conhecem as fossas marianas, que é o ponto mais baixo do planeta Terra, para vocês terem noção. E as fossas marianas só aconteceram por conta do movimento de subducção lá das placas de diferentes densidades. Que placas de diferentes densidades? Placa oceânica com placa oceânica. Duas placas oceânicas de densidades diferentes, por elas terem a densidade diferente, né? Placa oceânica com placa oceânica. A mais densa foi para baixo e foi como se ficasse fazendo um buraco na terra que forma os rios, lagos, tudo. Tudo que a gente conhece que tem água em cima foi por causa do movimento de subdução. E a gente tem placas de mesma densidade. Placas que têm a mesma densidade pode ser uma placa oceânica com uma continental ou duas placas oceânicas juntas. Essas misturinhas aí de placas, elas vão ter a mesma densidade. O que elas fazem? Por elas terem a mesma densidade, elas colidem, né? Porque elas vão estar ali no mesmo páreo, no mesmo nível, e elas vão começar a comprimir uma outra e elas vão subindo, 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 formando as nossas cordilheiras que a gente conhece dos Andes, do Himalaia. Então, as de densidades diferentes têm um movimento de descer e a de mesma densidade tem um movimento de subir. E a gente também tem o limite transformante. Gente, o limite transformante, acabou que aqui no slide eu esqueci de acabar de escrever, mas o limite transformante, ele não cria relevo, ele literalmente faz uma cicatriz na Terra que é visível a olho nu. E o que é esse limite transformante? É como se uma placa tivesse indo para frente e a outra tivesse indo para trás, só que as duas tá vertical, elas não estão horizontal deitada, é como se elas estivessem em pé. Pensa você numa pista de corrida que é reta, só que tem a mão e a contramão. Essa mão e contramão é a mesma coisa do limite transformante, que vai ter uma placa indo para frente e de um lado vertical, e outra placa indo para trás também no lado vertical, só que elas não vão se encontrar porque elas estão indo para direções diferentes, sentidos diferentes. Agora a gente vai para os nossos tipos de rochas. A gente tem as rochas magmáticas ou então ígneas. O mais normal é magmáticas, e o próprio nome dela já fala, magmáticas, vem de magma. Aí a gente tem as rochas magmáticas extrusivas. Extrusivas são aquelas que se formaram com resfriamento rápido do magma. Tipo assim, o magma saiu, esfriou, pum! Fez a rocha magmática extrusiva. E aí tem as rochas magmáticas intrusivas, que é quando o resfriamento é lento. E por esse resfriamento ser lento, vai formar o nosso lindo, maravilhoso granito, que a gente usa principalmente aí nas nossas cozinhas, em cima do armário, para ficar bem linda e maravilhosa. A gente tem as rochas sedimentares. Elas são mais frágeis, tanto que a gente vai ver daqui 2 slides, né, sem contar com o que é, sobre os agentes exógenos. E, gente, muitos agentes exógenos conseguem mudar rochas sedimentares porque elas são muito frágeis. E elas se formam a partir de restos de outras rochas. Tipo assim, um pedaço de uma rocha caiu ali, outro pedaço caiu ali, aí elas vão, né, acontecendo, passando por uma série de reações por conta dos agentes exógenos, endógenos, enfim. E aí essas que ficou para trás aí se juntam e formam as rochas sedimentares. E a gente tem as as rochas metamórficas, que elas também se formam a partir de outras rochas, mas só sob pressão. A gente só pode fazer rocha metamórfica quando as outras rochas estão sob pressão e sofrem transformações. Agora, indo para o capítulo 7, a gente vai falar de
Várias coisas, tá, gente? Porque não dá nem para especificar o capítulo 7 em uma coisa só. Mas a gente vai falar de geomorfologia, que é a forma da Terra, morfologia da Terra. E a gente vai começar falando do vulcanismo. Gente, os vulcões são pontos de alívio de pressão da Terra. O interior do nosso planeta Terra, onde está o manto, a crosta e o núcleo, ele é muito denso, ele é muito quente, ele é muito tudo. E ele precisa de ter pontos para o vapor quente que fica ali dentro sair. Porque senão o planeta Terra vai explodir, gente. E esses que são os nossos queridos vulcões. E dentro dos nossos vulcões, quando o vulcão entra em erupção, a gente tem o material piroclástico. Por quê? Como o magma, né, que tem dentro do vulcão é muito quente, tem uns que saem em forma de vapor. Gente, esse vapor é extremamente perigoso. O maior exemplo que eu posso dar para vocês do desastre que o material piroclástico fez foi do vulcão de Krakatoa. Gente, o vulcão lá entrou em erupção e em questão de segundos as pessoas da cidade viraram pedra. Depois vocês pesquisam aí no Google, é muito interessante. É da cidade de Pompeia. Gente, as pessoas literalmente viraram pedra. De tão assim que é o material piroclástico. E tá lá a pedra até hoje, tá, gente? A pedra tá lá pro povo ver, o povo morto lá. Credo, gente. Tipo assim, é tão quente que o corpo das pessoas vira cinza e congela. É uma coisa muito esquisita. O corpo das pessoas vira completamente cinza, a pessoa, tipo, evapora e vira pedra. É muito estranho. E a gente tem as câmaras magmáticas, que é onde o magma vai chegar o vulcão. E o que acontece? Se uma câmara magmática não é ativada, não tem muito vulcão há muito tempo, a gente fala que o vulcão foi extinto. Se ainda tem magma nas câmaras magmáticas do vulcão, é porque ele ainda está ativo. Se tem, mas tem um tempinho bom aí que não tem erupção, é porque ele, vamos supor que ele está em repouso, ele está descansando um tiquinho até ele entrar em erupção de novo. E a gente tem a Terra Roxa, que por maior que seja o estrago que uma erupção de um vulcão causa, ela tem uma característica muito incrível que depois que o magma ali fica no solo, onde a erupção vulcânica atingiu, vai produzir muitos solos férteis, que é a nossa chamada terra roxa. A gente tem, tá, gente, terra roxa aqui no nosso querido Brasil. E a gente também tem o tectonismo. Gente, o tectonismo é nada mais e nada menos do que os terremotos. No tectonismo, a gente tem o hipocentro, que é onde estão as ondas sísmicas. E o hipocentro ele vai estar localizado no interior do planeta Terra, dentro do planeta Terra. E a gente tem o epicentro, que é o primeiro local que o terremoto se manifesta. E onde que está o epicentro? Gente, o epicentro é nada mais nada menos do que o solo que a gente pisa. Da onde a gente pisa. É ali que as ondas sísmicas, terremotos, começam a se manifestar. E a gente tem uma relação socioeconômica muito grande, que ela anda lado a lado com o tectonismo. Que, gente, é o seguinte, se um país ele é muito rico, a catástrofe que um terremoto pode fazer nesse país é muito baixa. Vou dar um exemplo muito bom para vocês do Haiti e do Japão. Gente, o Haiti é um país pobre, é um país todo errado, é um país tem tudo de ruim lá, tudo errado lá, nada é bom lá. E aí eles sofreram com a ação de um terremoto de magnitude muito alta. Gente, até hoje o Haiti não conseguiu se recuperar desse terremoto. Eu acho que ele aconteceu tipo em 2012, 2010. Não vou saber falar para vocês exatamente. Agora o Japão, né? Japão super hiper mega tecnológico, super hiper mega desenvolvido. O Japão, a última vez que eles passaram por um terremoto de alta magnitude, gente, eles conseguiram se recuperar em meses. E tipo, o Haiti tá até hoje todo fodido, tadinho. Agora a gente tem os nossos agentes endógenos, que são agentes que estão dentro do nosso planeta Terra, no interior, e que eles modificam o relevo. Aí a gente tem os falhamentos, que é quando a rocha ela não tem característica plástica, não tem aquela característica de ser maleável, de ser borrachudo, igual o plástico mesmo. E ela vai colapsar com a pressão interna, ou seja, ela sofre
ela é justamente um falhamento porque ela sofre muito com a ação da pressão interna do planeta Terra, justamente por ser um agente endógeno dentro da Terra. E a gente tem os dobramentos, que são rochas que se moldam com a pressão interna. Enquanto os falhamentos sofrem com a pressão interna, os dobramentos, eles surgem justamente por conta da pressão interna. E a gente tem transformações rápidas. Gente, agentes endógenos que transformam o relevo assim num piscar de olhos é o terremoto e as erupções vulcânicas. Eu quis colocar esses outros aqui para vocês, porque nos falhamentos vai ter nomes para vocês que o nome já é, tipo assim, de cara o que acontece com a rocha, enfim, qualquer coisa que tiver lá. Agora tem uns nomes que já é meio esquisito, que é o host e o graben. O host é quando uma parte de um relevo sobe e as outras ficam abaixo dele. Já no graben é a mesma coisa, só que ao invés do relevo subir, o relevo vai descer e os que tá em volta dele vai estar mais alto que ele. Agora a gente tem os agentes exógenos, que são agentes que estão fora do interior da Terra e que são modificadores do relevo. Primeiro deles é a ação eólica. A ação eólica é a ação dos ventos. Gente, essa ação eólica formam dunas. O que são dunas? O vento, é como se ele fosse levando a areia. Aí nisso que ele vai levando, vai formando uns montinhos assim de areia. Essas são as chamadas dunas. A gente tem a ação pluvial. Gente, a ação pluvial é a ação da chuva. A ação fluvial é a ação dos rios. Então, pluvial com P é chuva, fluvial com F é rio. Mas aqui a gente vai falar da ação da chuva. A ação das chuvas, gente, elas causam vossorocas. O que são vossorocas? Porque a chuva, gente, ela cai de uma alta altitude, uma altitude gigantesca. Quando ela cai no solo, ela vai causar um impacto naquele solo, ainda mais por conta da velocidade da altitude que ela está caindo. E aí ela vai pingando, vai pingando, vai pingando, vai pingando, vai pingando. Principalmente em solos que não tem árvores, não tem vegetações direito, elas vão causar buracos, literalmente ela vai fazer os solos cair, fazer um buraco ou então rachaduras. A gente tem a ação marinha, que é dos mares, e elas vão causando restingas. Que é assim, as ondas, ela vai bater na pedra, na base só da pedra, né? Vai batendo, vai batendo, vai batendo. Aí ela vai cavando um buraco, assim, só na base do relevo que tiver ali, na beira. E a parte de cima não tem base para sustentar e ela vai caindo no mar. Aí isso que as nossas chamadas restingas. A gente tem a ação glacial, que é a ação dos gelos, e a ação dos gelos causam morâneos. O que são morâneas? São barragens de gelo empilhadas, como se um gelo fosse empilhando outro, empilhando outro, empilhando outro e formando as barragens. As nossas barragens, por exemplo, a daqui de Congonhas, é tipo registro de minério, registro de minério, registro de minério, registro de minério, um em cima do outro. Aí as morâneas, ao invés de ser minério, é gelo, 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 gelo. Enfim. Aí a gente tem a ação biológica, que é dos seres vivos. E eu vou dar aqui um exemplo de ação biológica. Tipo assim, às vezes alguma rocha sofre rachadura da ação pluvial. E aí, como elas têm essa rachadura, ela pode permitir que seres vivos adentrem dentro dela, formando plantinhas, árvores. Gente, dá para formar qualquer coisa com ação biológica, desde que seja planta. E a gente tem a ação antrópica, que nada mais, nada menos que a ação que a gente faz para o relevo. Gente, a ação que a gente faz no relevo é a mais rápida, tipo assim, a que destrói vapt-vupt e a que mais devasta também. Tipo assim, não dá nem para citar as ações antrópicas de tanta coisa que a gente faz mal para o nosso relevo. E a gente tem as formas de relevo. Gente, a gente tem várias formas de relevo, mas no nosso livro a gente só vai falar de 3. Os planaltos, que o próprio... Ó, que o plop, tô igual cebolinha hoje, gente. Que o próprio nome já fala, plano mais alto. Então, são superfícies altas aplainadas, ou seja, superfícies altas que no topo é plano. E a gente tem as planícies, que é superfícies planas, mas que não estão ali altas, e elas vão acompanhar cursos fluviais, ou seja, rios.
E a gente tem as cadeias de montanhas. Se os planaltos são superfícies altas e aplainadas, as cadeias de montanhas vão ser mais altas que os planaltos, mas elas não vão ser aplainadas. Porque se você for parar para reparar, as nossas montanhas, a ponta dela parece um bico, assim, um bico, sei lá, qualquer coisa, uma coxinha. Nunca é plano. Essa é a característica das montanhas. Além dela ser originada pelo movimento de placas de mesma densidade, igual eu falei para vocês agora há pouco. E agora, falando do relevo brasileiro, no relevo brasileiro a gente tem as cavernas, as dunas, as falésias e as mesas. As cavernas, todo mundo já sabe o que é uma caverna, né, gente? E as cavernas, elas vão estar localizadas em locais que têm muita umidade. E uma característica exclusiva das cavernas é as estalactites e as estalagmites, que são aqueles trem que dá, tipo, no teto das cavernas, tipo aqui como se fosse umas pontinhas assim. Gente, eu não sei explicar. Mas se vocês for ver no livro aí, nosso querido livro, vocês vão entender o que que é. Aí eu não sei qual que vem de cima e qual que vem de baixo, porque eu sei que um estalactite e estalagmite tem um que vem do teto e um que vem do chão. E a gente tem dois tipos de cavernas. A gente tem as cavernas exocartes, que são cavernas que a gente consegue ver, tipo assim, nossa, gente, olha ali uma caverna. Aí agora, as cavernas endocartes são cavernas subterrâneas. Só se a gente vê um buraco assim no chão e olhar para dentro e pensar assim, nossa, é uma caverna, não sabia. A gente tem as dunas, que são aquilo que eu falei da ação eólica, que o vento vai varrendo a areia e montando um montinho de areia. A gente tem as falésias, que são formadas pela ação marinha. Deixa eu voltar aqui. As falésias é a mesma coisa que as restingas, tá? Aí cai o mar, vai comendo a base, comendo a base, comendo a base, aí o topo cai e faz as falésias. E a gente tem as mesas. Gente, das mesas é mais engraçado explicar, porque são planaltos, só que são planaltos mais baixinhos e eles literalmente possuem uma forma de mesa. Tipo assim, eles têm o topo aplainado, bonitinho, como se ele tivesse a perninha, perninha. Gente, não sei explicar para vocês, mas para mim eles deram o nome de mesa porque realmente dá para parecer uma mesa. Enfim, e essa foi a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.